para dar o apoio, mas se não aparecer ninguém, eu estou aqui. Sou eu. Oi, Gravando, aí, Yanê. Yané. Beleza, Yanê. Pode começar, tá gravando. Pode começar? Falta 1 minuto. 2. É tão engraçado. A gente vai se acostumando com essas coisas. Hoje eu falei rapidamente com o Edmundo no final. Aí ele falou assim, pô, uma pena não estar aí agora para a gente não sair para almoçar e tomar uma caipirinha. E eu me assustei, porque eu tinha simplesmente esquecido que isso era possível, né? Assim, eu deletei da minha cabeça isso. Era assim que funcionava um evento, né? A gente se encontrava, a gente se via, né? Assim, Saímos para a gente almoçar, conversava. continuávamos o debate no almoço. Isso. Gente que você não via há um tempão, se encontrava, era aquela coisa. Ex-aluno. Agora a gente se vê, né? Mas nesse Nossa, mas eu fiquei impressionado porque eu tomei um susto, porque de repente eu cheguei a esquecer que era assim, né? E aí me lembrou, aí eu falei, realmente é isso, né? Pois é. Ontem o pessoal falou assim, o debate poderia ter sido melhor, mas é que o debate, assim, nesse modelo, eu falei, gente, né, é o que a gente pode fazer, né, porque é um debate que fica um pouco engessado, né, assim. Certamente nós... Gente, agora... Diga. Não, certamente a gente continuaria no Beirute, né? Pois é, ia continuar... Bom, gente, então eu vou abrir a mesa, porque aí a gente também fica com bastante tempo para a gente discutir, né? A mesa se chama Lugar e Paisagem, essa é a 4ª mesa do evento. Queria agradecer a equipe toda da coordenação do evento, que está muito interessante e muito bem organizado. Eu sei que é muito mais difícil organizar um evento assim, né? E hoje a gente vai, então, ouvir 3 apresentações, porque a Mariana Veras, ela cancelou, né? E então a gente fica com um pouquinho mais de tempo, mas tem entre 15 e 20 minutos de apresentação. Eu vou apresentar aqui os palestrantes, né? O retorno do lugar na experiência do viajante contemporâneo, com o Tiago Queiroga, que está aqui com a gente, que é da UNB, né, da Faculdade de Comunicação, organizador do evento. Saramago, fotógrafo e viajante, do Guilherme Tozeto, que é um pesquisador independente de São Paulo. E Memória e Mídia nos Caminhos de Santiago de Compostela, de Carolina Moraes de Souza, que é da Universidade de Coimbra. Então, eu passo, então, a palavra ao Tiago Quiroga, para ele fazer a apresentação dele, 15, 20 minutos, já que a gente tem um certo tempinho, e depois a gente continua o nosso assunto. E vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que a gente já vai coletando aqui, para o final. Tá bom. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer poder compartilhar a mesa com o Guilherme e a Carolina. Também contar com a presença altamente qualificada, né, dos professores Miguel e Eduardo Jesus, com a colaboração da Yanê e todos os demais colegas que aqui estão. Eu vou dar conta desse tempo, não se preocupe, assim que você achar que eu estou quase passando o tempo, eu vou estar terminando. Eu queria dizer, antes de mais nada, que o que eu trago hoje é uma hipótese de trabalho, né, que eu pretendo qualificar, né, para a entrega do texto final do colóquio, e, naturalmente, isso também vai possibilitar incorporar os questionamentos, né, e o diálogo que a gente vai fazer hoje aqui. Como vocês vão observar, é uma hipótese, né, que tenta articular, né, o tema, né, central do colóquio ao que a gente chama, às vezes, genericamente, de tempo presente, né, e, nesse caso, mais especificamente, a explosão do coronavírus, né. Então, eu vou tentar, justamente, trabalhar aí nesse interregno, né. Então, vamos lá. O retorno do lugar na experiência do viajante contemporâneo.
Espécie de paisagem mental a que se recorre frequentemente para designar nossa época, globalização é a expressão que vem reunindo, pelo menos desde das duas últimas décadas do século passado, um conjunto variado, um conjunto cultural variado que caracteriza o nosso tempo presente. De caráter multifacetado, a expressão compreende uma miríade de interpretações, experiências e campos sociais. Ora, neste conjunto, pode-se dizer muito especialmente das mudanças provocadas por tal contexto nas relações que o ato de viajar estabeleceu com o território. De fato, pelo menos até a recente eclosão da Covid-19, seria difícil imaginar o hábito de viajar fora da combinação entre uma economia política da velocidade, responsável pelo incremento da circulação de pessoas, bens e mercadorias, o avanço das interfaces como novas superfícies limite, em que a experiência do território se transforma progressivamente na paisagem atemporal, microprogramada e atópica da informação, e os imperativos da indústria do conforto, especializada na venda da felicidade como um bem privado. Em suma, trata-se aí da difícil tarefa de imaginar o ato de viajar para fora da cultura do espetáculo. Mais precisamente, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, talvez o termo mais preciso para dar conta dessa modalidade é o próprio turismo, né? Fazendo aqui uma relação com a fala do professor Wolff ontem, né? Mas a gente pode voltar a falar um pouco mais para frente. Como afirma Guy Debord, cada época requer a distribuição corporal da energia psíquica em que o alcance pessoal e social da memória, da visão e da imaginação está subordinado ao organograma energético que a cultura inocula em cada corpo. Fecha aspas. Para ele, desde meados do século passado, o espetáculo é o modo predominante de distribuição corporal da energia psíquica que caracteriza a nossa época. Trata-se, abre aspas, de um reencantamento do mundo administrado, uma modalidade de dispor do verossímil mediante a imposição de uma representação do mundo de índole tecnoestética que reorganiza nossas relações com os territórios. Segundo o autor, de fato, o espetáculo aponta para uma nova religiosidade que ampara diferentes hábitos corporais, cenários políticos e sensibilidades perceptivas inerentes ao envolvimento emocional no consumo de objetos, de eventos e imagens. Sua particularidade, abre aspas, não se dá como ou no conteúdo, mas como rede de relações. Rede de relações em que a eficácia do espetáculo reside na capacidade de organizar o campo visual humano. Sua força está na constituição de regimes de visibilidade em que as imagens realizam o êxtase da conexão, fazendo das cidades novos dispositivos urbanos em que a percepção resulta mais de uma nova topologia eletrônica e menos de uma dimensão propriamente geográfica. Nesse contexto, portanto, vai dizer Christopher Turk, a radiação pessoal, cada vez mais pálida e residual, é tomada pela irradiação midiática, de ordem etérea, em que o aqui e agora do aí do ser, pensado por toda a tradição filosófica, migra ao aí do transmissor, que deve estar situado em algum lugar, totalmente indiferente, contanto que funcione. Tomados pela intensificação do sensorialismo generalizado, marca do hiperrealismo contemporâneo, quando nossas percepções sensoriais passam a ser mais reais que o próprio real, por isso passamos a demandar mais imagens para imprimir mais sentido de realidade às nossas coisas, as viagens marcadas pelo espetáculo... Tem o microfone aberto, gente. Daliane, eu acho que seu microfone está aberto. Fechou. Repetindo,
tomados pela intensificação do sensorialismo generalizado, marca do hiperrealismo contemporâneo, quando nossas percepções sensoriais passam a ser mais reais que o próprio real, por isso passamos a demandar mais imagens para imprimir mais sentido de realidade às nossas coisas, as viagens marcadas pelo espetáculo tendem a fazer uma experiência do território, uma espécie de exterioridade espacial ornamentada, menos vinculada ao devaneio e mais à compulsão generalizada por circulação e sensações, espécies de autotranscendência coletiva, tais deslocamentos físicos asfixiavam experiências em que viajar, como afirma Fernando Pessoa, é o que nos permite outrar-se. Ou seja, um tipo de experiência com o território que não se reduz a movimentos migratórios, encontrados tão facilmente em diferentes tipos de animais, mas, de outra maneira, que implica em sua origem produção de fantasia. Ora, essa seria, então, uma das dimensões que parecia ter se atrofiado no contexto globalizado, em função da radical planificação dos territórios, do desenvolvimento de uma ampla indústria do conforto, regida pela ideia de felicidade como um bem privado, predominava um ideal de viagem sem território, isto é, aquela que vive da desarticulação entre a potência do lugar e o tempo nele vivido pelo viajante. Hoje, todavia, com a irrupção do coronavírus, ainda que se radicalize a relação com o outro nas redes telemáticas, observa-se também, e aí está a minha hipótese, uma revitalização do lugar com um acontecimento na experiência do viajante contemporâneo. Como lugar ou local, entende-se o que o Milton Santos denomina o espaço da solidariedade da história, ou seja, a paisagem mais a vida nela existente, a sociedade encaixada na paisagem, a vida que palpita conjuntamente com a sua materialidade. Ou seja, se até então as viagens, e aí a gente pode pensar, né, o próprio turismo como talvez a palavra que defina bem esse tipo de viagem, estiveram fundadas no valor constitutivo do consumo, estiveram indiferentes ao lugar como o outro do sensorialismo generalizado, elas agora parecem voltar a incluí-lo em seus imaginários. Com a eclosão da pandemia, ainda que impulsionado pelo viés sanitarista, o ato de viajar passou a ter novamente no território uma nova alteridade, ou o reconhecimento da sua alteridade. Especialmente tomado pelo nível de incerteza que passou a representar a consecução do organograma das viagens, o lugar volta a ser o outro do viajante. Viajar, nesse caso, já não trata apenas da intensificação de um princípio de fruição, mas também do estranhamento e da incerteza produzidos pela alteridade do lugar. Em resumo, viajar parece ser novamente um ato de coragem, uma vez que implica o perigo representado pela diferença do lugar. A mudança advém da volta da Terra ao mundo, provocada pela pandemia. De fato, como expressão da natureza, a morte esteve delimitada na hierarquia mundo e terra, a qual, pelo menos até a eclosão do vírus, nos oferecia certa sensação de domínio sobre ela. A rigor, pode-se dizer que era até objeto de um certo desinteresse. Afinal, no contexto da expansão da biopolítica, já não seria a morte, mas a vida o alvo dos investimentos do poder. Por meio da contínua gestão do tempo presente, espécie de condição das economias pós-industriais, realizávamos um tipo de modulação do tempo que esvaziava a morte como negatividade que se subtrai aos nossos desejos de domínio pela linguagem. Como parte da virulência dos regimes de programação, ela parecia até ter perdido sua condição atópica, decisiva nos quadros de estruturação da cultura. Em resumo, a conjuntura histórica que antecedeu a chegada do vírus parecia estar marcada pelo que Baudrillard denomina uma dessimbolização da morte, espécie de esvaziamento de seu valor enquanto forma social. Hoje, entretanto,
com a eclosão da pandemia, a hierarquia mundo e terra parece se esvair. E com isso é a própria morte que se desinstala de tal domínio, daí a intensidade de sentimentos como os de finitude, existência, solidão, bem descritos por Júlia Kristeva em recente entrevista ao jornal. Eu vou retomar aqui o nome do jornal, se eu não me engano, um jornal italiano, eu vou retomar depois para mencionar aqui. Todavia, a reinscrição da morte como um outro atópico na cultura representa também uma possibilidade de nos reintroduzir na própria vida. Ou seja, de nos desinstalar do narcisismo contemporâneo, cujo desejo de liberdade ilimitada caracterizou especialmente o turismo como uma espécie de viagem marcada pela lógica do consumo. O acontecimento, de certo, não se dá sem sofrimento. De outra maneira, ele nos lembra da vulnerabilidade de nossa finitude. Entretanto, essa mesma finitude parece reacender no homem sua dimensão encantada, fazendo com que volte a escutar o pensamento da terra. Para além de exterioridade física, terra é aquilo que se eleva por si mesmo, imanência transcendente, ou o que chama Emmanuel Carneiro Leão, aquilo de onde brota o dar-se da realidade, enquanto se retrai e se retira nas realizações. Enquanto experiência de dar-se à medida e à proporção que se retrai, é propriamente um mistério o pensamento da terra. Pelo trabalho, os homens dele participam. Significando o aparecimento e o retraimento do mistério, os homens participam do pensamento da terra. E a face mais visível de tal participação é a produção da cultura. A cultura, portanto, como expressão da atividade dos modos de ser interpretantes do homem, definido necessariamente na atividade incessante de trazer do ainda invisível ao visível. Condição, que é uma produção, posto que implica trazer do não vigente ao vigente, entretanto, que não diz respeito apenas à confecção artesanal ou à composição de objetos, mas, sobretudo, aos diferentes modos de ser em que a cultura é uma espécie de comunhão dos homens com a terra. A cultura, enfim, como alteridade mágica que vincula a existência dos homens aos seus territórios e, mesmo como representante da diferença mortal que passaram a ser os territórios, impede que a terra seja confinada aos imperativos do consumo e da exploração. Nesse contexto, portanto, é que levantamos a hipótese de que a pandemia recoloca o ato de viajar, antes de tudo, como uma experiência antropológica. Ainda que impulsionado pela presença da negatividade de uma morte imanente, o retorno do princípio de certeza parece reacender a alteridade do lugar, como o outro do viajante, fazendo novamente das viagens um poderoso princípio de fantasia. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Boa apresentação e no tempo. Eu vou passar para o Guilherme Tozeto e aí a gente deixa para o final as considerações. Vocês podem já ir colocando no chat para a gente não esquecer, né? Guilherme também tem, então, 15, 20 minutos. Okay. Obrigado, Priscila. Eu vou tentar aqui projetar algumas imagens. Se eu não conseguir, eu mostro no final. Só fazer um teste aqui, só um segundinho. A Yane pode ajudar? Se eu não sei ajudar. Eu acho que eu consigo. Deixa eu abrir numa outra janela aqui.
sei se dá para ver por aí. Tá saindo. Então Sim, tá eu bom. vejo. Eu não estou vendo vocês, mas tudo bem, depois eu volto a ver. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer né, de estar nessa mesa com todos vocês, grandes pesquisadores, né? E eu queria compartilhar, então, essa pesquisa. Na verdade, foi um achado, né, que eu tive. Agora eu consegui. Foi um achado num livro, quando eu estava morando em Portugal por conta do doutorado. Comprei esse livro, né, que é bastante conhecido, do José Saramago, Viagem a Portugal, onde eu me deparei com algumas imagens, né, um livro bastante enciclopédico, e eu acabei olhando para as imagens por conta, né, das minhas pesquisas na área da fotografia, e comecei a reparar que dentro desse conjunto de imagens tinha algumas fotografias que eram tanto quanto distintas, né, daquelas grandes fotografias enciclopédicas. E aí eu fui no crédito, né, como todo fotógrafo, olhar quem que tinha feito, né, e para minha surpresa estava escrito fotografia do autor, né? Então eu comecei a mergulhar nesse universo, porque ali, nessa edição, né, específica, publicada pelo Círculo das Letras em 1981, do Viagem a Portugal, tinha algumas fotografias feitas pelo José Saramago, né? Então eu comecei a me interessar para entender como que isso aconteceu, né? Como que essas fotografias foram para lá, qual que é a relação que ele tinha com a fotografia, que era algo que eu não conhecia, né? Então, bom, também já vou fazer uma ressalva, não sou especialista em Saramago, antes que me façam grandes questões a respeito da literatura, eu me interesso especificamente nessa obra, né, por conta dessas fotografias. Então, foi esse resultado, né, esse livro foi resultado de um convite da Círculo das Letras, que queria que o Saramago fizesse uma espécie de um guia de turismo e de viagem sobre Portugal, e ele falou, olha, não consigo entregar isso, que eu posso fazer é entregar um relato de uma viagem, né, que eu vou empreender por Portugal continental, e essa viagem ele começa no outono de 1979, e o livro é publicado, essa primeira versão, que é a única versão que tem essas fotografias do Saramago, em 1981. Então, mais do que propriamente as imagens em si, né, que não se distinguem por uma grande qualidade técnica, o interessante nesse livro é o que ele fala sobre a fotografia para o viajante, o que ela significa enquanto memória, né, a função da fotografia de viagem, que ajuda, né, e constrói uma memória do viajante, e também proporciona um acesso, né, a visibilidades que quem não viajou, quem não esteve ali, possa acessar através dessas fotografias. Além disso, o que ressalta, né, nesse texto são as metáforas, né, e fotográficas que ele coloca e que ele apresenta durante o texto. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Esse é o livro, a capa do livro, de 1981. Bom, para não extrapolar o tempo aqui, eu vou também me referir a um texto, a um primeiro texto que eu já publiquei sobre esse livro. Obviamente que eu sempre volto, né, e acabo descobrindo coisas novas, então tem sido uma fonte aí bem interessante de pesquisa. Ele se refere, né, sempre em terceira pessoa, ele é o viajante, ele fala o viajante fez isso, o viajante fez aquilo, né, então logo no prefácio ele se coloca como um viajante sensível às paisagens e às pessoas que encontrariam ao longo do caminho, e aqui ele já coloca, né, uma metáfora fotográfica, né. Um espelho refletor das imagens, abre aspas, um espelho refletor das imagens exteriores, uma vidraça transparente, que luzes e sombras atravessaram, uma placa sensível que registrou em trânsito e processo as impressões, as vozes, o murmúrio infindável de um povo, né? Isso logo nas primeiras páginas do livro. Em todos os momentos, Saramago tem a fotografia como uma aliada, algumas vezes registra imagens para auxiliar a sua memória, em outros a sua fotografia serve de ilustração ou testemunho visual daquilo que ele viu e descreveu de modo notório. Em companhia de um mapa, ele define caminhos, escolhe vias, seleciona pontos de interesse que habitam seu imaginário e assume que às vezes é preciso voltar e refazer rotas. A princípio, é possível dizer que ele se pauta pela vontade de conhecer monumentos históricos erguidos pelos seus conterrâneos,
em sua maioria igrejas e museus, e também pela curiosidade em conhecer os lugares de nascimento e vida de personagens que marcaram a história e a cultura de Portugal. Assim, Saramago percorre de norte a sul o território continental português e constrói sua narrativa em texto e imagens, repleta de pequenas histórias, casos e descrições. De carro, né, a gente consegue descobrir isso, a viagem começa na fronteira ao norte com a Espanha, mais precisamente na cidade de Miranda do Douro. É dali a primeira fotografia do autor que aparece no livro. A vista de uma encosta, a pedra amarela que marca uma das divisas entre os dois países. A peregrinação desse livro, né, para esse livro, termina na primavera do ano seguinte, ao sul, no Algarve, né? Então, a viagem de norte ao sul, e no livro vai sendo ilustrada, né, com fotografias profissionais e fotografias do Saramago. Então, logo no começo da viagem, o escritor compartilha sua dificuldade em capturar o instantâneo, possivelmente pela falta do hábito de fotografar. Lamenta não ter registrado uma cena memorável e nota-se até mesmo de certo desconforto de Saramago nesse trecho. Abre aspas. O viajante leva ao ombro, como lhe compete, a máquina fotográfica, mas envergonha-se, ainda não está habituado aos atrevimentos que os viajantes costumam ter. E por isso não ficou memória de retrato daquelas sombrias mulheres que estão falando ali desde o princípio do mundo. O viajante fica melancólico e augura mal de viagem que assim começa, né? Então, por ele ter essa... não conseguir fotografar, ele já imagina, né, que não vai ser uma viagem como ele gostaria. Mas um pouco mais à frente, esse mal se dissipa e Saramago consegue fotografar um casal que o convida a partilhar um pão e um pouco de conversa à beira da estrada. E ele diz, né, desse texto, desse encontro, abre aspas, um homem e uma mulher que ali estão sentados, ela com um grande pão no regaço, que daqui a pouco partirá para compartilhar com o viajante. Estão entre os dois e o alambique, um gigante de cobre ao ar livre, sem nenhum medo das umidades, o que não admira com a fogueirinha que tem por baixo. Isso, fecha aspas, né? E aí tem uma fotografia para ilustrar. Mais adiante, o escritor, já habituado com a fotografia, faz um belo retrato de duas meninas que se encontravam na vila de Castro Laboreiro. Com semblante sério, elas estão imóveis, tão curiosas quanto assustadas com aquele registro. Nos seus olhares percebemos o silêncio da pausa. No texto, o escritor nos guia pela fotografia e a exalta enquanto dispositivo de memória. O viajante louva em pensamento as maravilhas da técnica. A memória, infiel, poderá renovar-se nesse retângulo colorido, reconstituir o momento, saber que era de escocesa a saia, crespas as tranças e as meias de lã, e o risco do cabelo ao meio. E a descoberta inesperada que uma outra bonequinha havia caída lá para trás, acenando com a mão, com pena de não ter ficado de corpo inteiro na fotografia, né? Então ele vai retomar, né, essa memória através dessa fotografia. Muito provável, portanto, que Saramago tenha notado esses detalhes apenas ao olhar a fotografia depois de terminada a viagem, e justamente por isso acredita na sua capacidade de renovar memórias. Outros retratos do povo português aparecem ao longo do livro. Em Proença Velha, umas senhoras que bordam e sorriem para a câmera demonstram certa cumplicidade com o viajante. No texto há uma menção a um contato prévio estabelecido com elas, e talvez, por isso, tanto o fotógrafo quanto as fotografadas parecem estar confortáveis na cena. Abre aspas, esteve de conversa com as mulheres que em cadeirinhas baixas faziam malha ao resguardo de uma parede e foi adiante apreciar vistas. Fecha aspas. Há também outros retratos notáveis, como uma fotografia de uma pequena banda de músicos na região central de Portugal e de pescadores remendando redes no norte do país sob uma luz de fim de tarde. Saramago não se dedica a descrever essas últimas imagens, parece mais interessado nas obras criadas pelo homem do que pela figura humana. As diversas fotografias de monumentos servem como um ponto de referência de viagem de Saramago. Por onde passa, procura descrever detalhes dessas criações. Algumas delas, porém, apresentam tais características de excelência que qualquer palavra ou imagem ficaria aquém do que ela representa. Quando visita a imagem da igreja da Nossa Senhora da Ourada, invoca a necessidade de outros meios e sentidos para poder apresentá-la, pois as palavras não são suficientes. Abre aspas, a pequena construção românica decentemente restaurada é tal obra-prima da escultura que as palavras são fatalmente demais, porque são desgraçadamente de menos. Aqui pedem-se olhos, registros fotográficos que acompanham o jogo da luz, a câmera de cinema e também o tato, os dedos sobre esses relevos para ensinar o que aos olhos falta. Fecha aspas. Em outras passagens,
o escritor assume que um dos papéis da fotografia é dar visualidade a esses lugares e monumentos tão belos quanto distantes, permitindo que outras pessoas o conheçam, mesmo sem ter estado próximo dali. Como quando menciona as esculturas de Aleijadinho, as quais já tinha conhecimento através de fotografias, para compará-las às estátuas do Santuário da Senhora dos Remédios, em Lamego. Abre aspas, grandes estátuas de fantasiosos reis no alto de pedestais, que pelo recorte lembram as figuras do Aleijadinho em Congonhas do Campo, no Brasil. Não que o viajante lá estivesse ido vê-las, disso não se pode gabar, mas correm mundo fotografias, só as não vê quem não quer. A fotografia como modo de conhecimento de coisas longínquas aparece nas palavras de Saramago quando ele se refere ao Domus Municipales em Bragança, buscando diferenciar a experiência presencial em contraposição à experiência imagética, o autor afirma, abre aspas, quem a vê em fotografias, julgá-la retangular, e fica surpreendido ao dar com 5 lados desiguais que uma criança não desenharia, fecha aspas. Nesse caso, para o escritor, a fotografia não dá conta da totalidade da construção e fica aquém de suas características. Mesmo quando exalta as qualidades da fotografia como forma de disseminar a existência de certas obras espalhadas pelo mundo, na linha de pensamento que vai ao encontro do Museu Imaginário, no André Morro, Saramago enfatiza a importância em ver de perto para, assim, alcançar a aura perdida durante a reprodução fotográfica. Aqui está este São Pedro do século XV, abre aspas, desculpa, aqui está esse São Pedro do século XV, de que muito se tem falado e até já emigrou para terras de estranja, tão valioso é. Toda a gente o conhece de fotografia. Mas é preciso vê-lo de perto, o rosto de homem robusto, a boca de muita e não recolhida sensualidade, a mão que ampara o livro, a outra que segura a chave e o envolvimento que o manto faz. Fecha aspas. Mesmo consciente disso, em diversos momentos, Saramago utiliza sua câmera como meio de reproduzir obras e peças as quais nunca tinha visto. Uma dessas é a fotografia do tricentenário pálio da aldeia de Cidadele, que ocupa em destaque uma página inteira do livro. Aqui a fotografia aparece enquanto mediação, para que o leitor conheça visualmente o que suas palavras descrevem detalhadamente. Mas não só o patrimônio português merece destaque no livro. Há também momentos em que a fotografia é usada por Saramago para mostrar o que lhe parece estranho. Como a figura de São Sebastião, que encontrou também na aldeia de Cidadele e que causou espanto pelas, abre aspas, enormes orelhas que este santo tem, verdadeiros abanos, para usar expressiva comparação popular, fecha aspas. Ou então as estátuas de São José, abre aspas, velhinho mais que o natural, fecha aspas, e da Virgem Maria, abre aspas, morena, de longos cabelos, maquilhada, de sombra azul nas pálpebras, pestanas alongadas a rímel, fecha aspas. Vistos lado a lado na igreja de Santa Maria do Castelo, em Torres Vedras. Ao oferecer certas imagens ao leitor, Saramago pretende estimular a sua leitura, como no trecho em que apresenta um detalhe das muitas portas de igreja que fotografou, o escritor transfere para o observador a sua interpretação. Abre aspas, um sapateiro convidou o viajante a ver o macaco da porta lateral norte. O macaco não é macaco, é um daqueles compósitos animais medievos, a quem veja nele um lobo, mas o sapateiro tem muito orgulho no bicho. Além desses detalhes da cultura material que registra ao longo de sua peregrinação, Saramago não deixa escapar nenhuma paisagem, inclusive aquelas alteradas pelo homem, como as montanhas coloridas que lhe aparecem no horizonte da estrada. Continuando, há também aquelas paisagens modificadas por construções, às quais nos adaptamos visualmente ao longo do tempo e, de certo modo, se apresentam em harmonia com o natural. Tanto que, se fossem retiradas dali, como afirma o escritor, seriam como fotografias alteradas. Abre aspas. Sem o Palácio da Pena, a Serra de Sintra não seria o que é. Apagá-lo da paisagem, eliminá-lo que fosse de uma fotografia que registre aquelas alturas, seria alterar profundamente o que já é natureza. Fecha aspas. Ao longo do tempo, essas alterações da natureza e nos monumentos somente serão percebidas a partir das fotografias de quem lá esteve. E Saramago sabe que seu trabalho acaba por constituir uma memória que resistirá à ação do tempo. Quando encontra os palheiros e se dá conta que esse tipo de construção é cada vez mais raro em Portugal, ele projeta que dali a algum tempo só existirão as fotografias para apresentá-las a quem porventura não os conheceu. Abre aspas, lá estavam os sobreviventes, grandes barracos de tábuas escurecidas pelo vento e pela maresia, algumas já desmanteladas, outras
leva-lhes o vento às telhas. Não tardam muitos anos para que disso só reste a memória fotográfica. Se temos mais alguma imagem. Não, esta é a última. As 251 fotografias presentes nessa primeira edição de Viagem a Portugal estão intrinsecamente ligadas ao texto, cuja extensão e profundidade predominam na narrativa da publicação. A obra foi encomendada a Saramago pela editora, visando a produção de uma obra ilustrada de cunho turístico assinada pelo escritor, que no final dos anos 1970 já contava com grande prestígio no campo da literatura. Podemos especular que o formato final que a publicação tomou, um híbrido entre enciclopédia, catálogo turístico, relato de expedição e livro de história, tenha sido o resultado possível do acordo entre as partes, conjugando assim as demandas do editor às do escritor. Saramago é autor de 32% das imagens presentes na obra, enquanto que os outros 68% são creditadas a Asta e Luiz Almeida Dessa, fotógrafos profissionais que assinaram diversas outras publicações de cunho turístico. Assim, se no final dos anos 1970 a fotografia colorida era pouco apreciada pelo campo artístico e pelos fotógrafos documentais clássicos, mas muito presente na imprensa ilustrada e no mercado editorial, podemos especular ainda que a opção pela utilização do filme colorido por Saramago tenha sido uma demanda da editora, visando estabelecer uma continuidade estética e narrativa entre as fotos do escritor e aquelas produzidas pelos outros fotógrafos. As fotografias de Saramago são parte da memória do autor sobre seu país, transitando entre o humano e suas construções simbólicas, carregando ainda toda a potencialidade e a fragilidade própria a esse tipo de imagem. Mesmo que não se saiba muitos detalhes a respeito de cada fotografia feita pelo escritor durante essa viagem, nem sobre a totalidade do conjunto e nem mesmo sobre o seu processo de edição, essa obra é um modo interessante para nos aproximarmos e conhecermos a prática e a reflexão do viajante Saramago sobre a potencialidade desses retângulos coloridos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Acho que eu não te apressei, né? Não, deu o tempo certinho. É que eu fiquei pensando, ele não está vendo a gente. E eu passo, então, agora a Carolina Souza, da Universidade de Coimbra. Olá, boa tarde. Eu vou tentar aqui fazer a apresentação. Não sei se vocês conseguem ver, porque eu não os vejo. Vemos sim. Está claro para mim, né? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a presença e estar com os colegas pesquisadores. Bom, essa pesquisa, ela se iniciou, né, com a minha dissertação de mestrado, e o nome inicial era Peregrinar era narrar com os pés, memória e mídia nos caminhos de Santiago de Compostela. Foi apresentado em 2018, e essa é uma parte da pesquisa, né. Bom, a pergunta de pesquisa e os objetivos desse artigo, né, que será apresentado, os objetivos é perceber as relações entre a memória e a mídia por meio da narrativa da peregrinação, identificar os símbolos, as histórias dos caminhos de Santiago de Compostela, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque a terminologia caminhos, né, no plural, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, e também investigar as memórias narrativas nas peregrinações. Então, a pergunta de pesquisa principal, né, para esse artigo é como a mídia atualizou, ou seja, como ela refigurou as narrativas das peregrinações de Santiago de Compostela. E como essas memórias, né, vinculadas à peregrinação, como seus símbolos e os seus locais de memória, eles se encontram ainda presentes nas narrativas da peregrinação. Bom, para isso, foi utilizado alguns autores referente aos caminhos, as histórias e os símbolos de Santiago, e dentre eles, o que teve maior pesquisa foi o documento Liber Sancti Jacobi, e hoje, né, Jacobi também, que deve, né, provável que tenha sido escrito entre 1130 e 1160.
Bom, os caminhos de Santiago, eles estão entre as 3 principais rotas de peregrinação cristã desde o século IX. As outras, né, como muitos já conhecem, tem destino, as principais têm destino para Roma e Jerusalém, e após um período de declínio da popularidade, esse declínio veio com um período entre guerras, né, então as guerras na Europa diminuíram bastante o número de peregrinos, eles voltaram a adquirir um grande número de adeptos a partir dos anos 1980 e 1990. Esse número também aumentou de forma até engraçada, acredito eu, por conta da própria publicação do livro O Diário de um Mago, né, do Paulo Coelho, que fala sobre os caminhos de Santiago. Bom, os caminhos de Santiago, né, eu disse a terminologia no plural, é porque são vários. Dentre eles temos o caminho português, o caminho francês, o sanabrês, o inglês, o caminho do norte, o primitivo, aquele que vai até Finisterra, né, que vai de Santiago até Finisterra, e a Via da Prata. Então, são vários caminhos determinados como os caminhos oficiais de Santiago, né? Eles se tornaram, todos esses principais caminhos, o primeiro itinerário cultural europeu em 1987 e também se tornaram patrimônio da humanidade, né? Na Espanha em 1993, na França, né? Pelo caminho francês, em 1998. Segundo esse documento, o apóstolo Tiago, ele teria ido para a Espanha evangelizar, e quando retornou para Jerusalém, retornou com apenas 7 discípulos. E naquele momento do seu retorno, né, ele foi condenado e degolado pelo Herodes Agripa. Então, esses discípulos, né, do apóstolo colocaram, né, a lenda diz, né, a história diz que eles colocaram o corpo do apóstolo Tiago num barco, e que ele navegou milagrosamente por 6 dias até chegar ao noroeste da Península Ibérica, né, que corresponde mais ou menos ali à região de Finisterra. E quando chegou, um cercado de luzes, né, algumas luzes brilhantes das estrelas determinavam o caminho de onde deveria ser o que hoje é a Basílica de Santiago, né? Então, nesse lugar, ele teria sido sepultado. É o que conta o documento Liber Sancti Jacobi, que é o documento mais antigo referente aos caminhos de Santiago de Compostela. Bom, passado alguns anos, alguns frades e outros membros do clero, eles decidiram iniciar essa caminhada que ela tinha quase como uma referência, né, o apóstolo Tiago e a sua tentativa de peregrinação, sua tentativa de evangelização na Espanha. Então, decidiram fazer esse caminho. Esse caminho, ele era feito apenas por representantes do clero, né, e ele se iniciava com uma cerimônia na qual os fiéis, né, os peregrinos, recebiam um cajado que tinha como significado a penitência e a purificação, né? A penitência pelo fato de caminhar, né, longos quilômetros em busca dessa adoração espiritual, e a purificação, porque o cajado iria ajudar nesse momento de purificação, que é ao longo do caminho, fazendo a penitência, o caminhante ele teria aí o seu corpo purificado, né, por fazer esse caminho. E também uma bolsa. Esses dois símbolos, né, eram elementos muito presentes nos caminhantes de Santiago, por isso eles se tornaram uma imagem identitária para esses peregrinos. Então, a bolsa também tinha essa característica, né, esse significado de superar todos os percalços do inimigo. Então, havia muito essa condição de que os peregrinos eles deveriam ser reconhecidos por aquilo que eles, pela aquela imagem aquela identidade que eles mostravam ao longo do caminho. E com isso, eles eram aceitos, por exemplo, em outras basílicas, em outras igrejas, para passarem a noite ou para fazer uma refeição, e dessa forma que se reconhecia ao longo do caminho os peregrinos, né? E eles eram também reconhecidos como homens em busca do perdão, da piedade, da penitência.
o peregrino passou a assumir essa identidade visual que representava essas características, né? Outro símbolo fortemente ainda veiculado, né, nos caminhos de Santiago são os pajes conchas, né, a vieira aberta. Eles representam os dois lados da caridade cristã e relacionam as marcas da vieira com os dedos do peregrino, indicando os caminhos, né, a rota a seguir. Atualmente, a gente já tem uma renovada veiculação da vieira, além de existir ao longo do caminho a vieira, também é possível perceber as setas amarelas, né, que indicam qual é o caminho que se está realizando. Todos esses símbolos, eles estiveram referentes no caminho de Santiago, e o que a gente vai notar ao longo desse trabalho é que eles ainda permanecem nas memórias desses peregrinos, né? Ainda como determinado pelo esse documento, pelo Liber Sancti Jacobi, a vieira era também costurada na roupa do peregrino, no fim da sua caminhada, né, como forma de demonstrar a exaltação e honra daquele caminhante por terminar essa grande jornada, né. Bom, aqui coloquei a imagem de alguns símbolos que a gente encontra ao longo do caminho. Então, a vieira, né, várias representações aí da vieira, muitos dos peregrinos utilizam a vieira mesmo pendurada nas suas roupas, ou mesmo na sua mochila, né, que é a representação atualizada da bolsa, né, do peregrino, do fiel, o membro do clero. Tá aí, né, o caminhante com a sua mochila. As setas amarelas também a gente consegue observar aqui ao longo do caminho. Outro símbolo importante é a cruz de Santiago, e ainda coloquei aqui, da mesma forma como eram colocadas as vieiras para determinar o fim, né, da grande jornada, também temos aí o diploma, né, do caminhante ao terminar, que esse diploma já é atual, né, um diploma de 2018, ao terminar a sua peregrinação. Outros símbolos também que eram observados e até hoje permanecem nos caminhos de Santiago é a presença do cajado, hoje já muito, muito mais moderno, né, mais atualizado, né, em forma de memória, e as credenciais do peregrino. As credenciais do peregrino são, para quem não conhece os caminhos de Santiago, é uma forma de você certificar que você, de fato, passou por alguns pontos, né, ao longo do caminho, ou seja, você de fato fez esse caminho. Todos os lugares que se passa ao longo do caminho, bares, hotéis, albergues, eles normalmente possuem esses carimbos e vão carimbando, né, ao longo do caminho, escrevendo a data e às vezes o horário por onde você passou. Bom, para analisar essa pesquisa, né, foram utilizados dois grupos de corpos de análise. O primeiro deles foi 4 peças jornalísticas, 2 delas em jornais brasileiros, né, do Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, e outras 2 jornais portugueses, né, como o Jornal O Público e o Jornal O Correio da Manhã. Essas 4 peças jornalísticas têm referência aos caminhos de Santiago de Compostela, mas já são referências atuais sobre os caminhos de Santiago. O grupo 2 foi a resposta dos peregrinos, né, a narrativa que corresponde à resposta dos peregrinos brasileiros e portugueses, em um questionário aplicado dos grupos do Facebook a 35 peregrinos que fizeram um caminho entre os anos 2000 e 2018, quando foi finalizada essa pesquisa. Bom, aqui utilizamos um modelo, né, de análise da narrativa instrumentalizado pela tríplice mímese de Riquet. Bom, Paul Ricoeur, ele explica basicamente de uma forma muito, muito básica, para dar aqui o tempo, que a narrativa, ela funciona como uma mímese, né, da realidade, e essa mímese, ela passa por 3 etapas, né, a etapa da pré-figuração, a etapa da configuração e a etapa da refiguração. Bom, a etapa da pré-figuração, ela é aquela que dá os entendimentos, né, a pré-compreensão do mundo em relação à narrativa. Então, ela avalia, por exemplo, as estruturas da narrativa, quais são os recursos simbólicos que o autor utiliza para narrar e quais são as unidades temporais que estão presentes na narrativa. Então, se estão presentes as 3 temporalidades, por exemplo, passado, presente e o futuro, ou se referencia apenas em um período, né, específico. Enfim, nesse trabalho a gente analisou
nas narrativas jornalísticas, ou seja, observamos no texto midiático quais eram as estruturas da narrativa, então, por exemplo, quais eram os agentes presentes naquela narrativa, quais eram os seus objetivos, as suas metas, as relações entre os agentes. Então, foram pontos observados para analisar a estrutura narrativa, quais eram os recursos simbólicos que essa narrativa utilizava, ou seja, quais conceitos estavam ali presentes. Muitos conceitos estavam relacionados à própria União Europeia, né, o turismo, por exemplo. Historicamente, tinha ali outras referências, como o próprio período entre guerras, quando diminuiu bastante o número de peregrinos, né, nesses caminhos, e também quais foram as unidades temporais que esses autores utilizaram para referenciar aí essas narrativas, né? E também qual que é o objetivo, né, que nós traçamos aqui para poder analisar essa pré-compreensão da narrativa. Então, a partir dessa observação, foram notadas pré-compreensões da narrativa da peregrinação, notar quais eram os símbolos coletivos presentes nessas narrativas e como que foram percebidas as identidades vinculadas às narrativas, né? A Mímese 2, que é já o período da configuração, Paul Ricoeur afirma que a Mímese 2 já é a própria narrativa na qual se trata, né? Então, nessa narrativa foram notados os acontecimentos jornalísticos, né, que propuseram a refiguração, ou seja, a atualização dessas memórias, né, desses locais de memória, desses símbolos memoriais presentes na narrativa, e também a presença desses símbolos, desses locais, dessas histórias e dessas memórias que ainda estão presentes na narrativa midiática já atualizada, né? Então, o objetivo é perceber se e como esses acontecimentos midiáticos, eles, né, renovam a narrativa, e se e como eles reforçam essas memórias, esses locais, esses símbolos e essas histórias dos caminhos de Santiago de Compostela. Bom, na Mímese 3, o que Paul Ricoeur afirma é um momento de refiguração, ou seja, é um momento que o leitor, ele analisa o texto, né, que ele compreende o texto e que ele faz as suas próprias inferências a partir do texto. Bom, nós, para poder instrumentalizar esse modelo, utilizamos a visão, né, as narrativas, a partir da resposta desses peregrinos que, de fato, fizeram o caminho de Santiago. Então, é a visão dos peregrinos, né, de forma refigurada, de forma atualizada pela narrativa midiática. Então, nessas narrativas, foram observadas se e como elas foram atualizadas, né, de que forma elas estão atualizadas, a relação entre o discurso do peregrino e a narrativa midiática, né, então entre o primeiro grupo do corpo de análise e o segundo grupo do corpo de análise, e também o contexto da motivação e o resultado da peregrinação e a sua relação com as memórias dos caminhos de Santiago. Então, dessa forma, foram notadas as relações entre as mimeses, né, entre as 3 mimeses, então, como que o processo narrativo, ele se desencadeou de uma forma mimética, né, no próprio entendimento da peregrinação, desde o seu momento pré-figurado até o seu momento refigurado, e como que esses momentos, né, essas etapas de mimesis, elas estão presentes nas memórias e nos locais de memórias, nas histórias referentes à peregrinação. Bom, aqui coloquei os principais resultados da Mímese 3, né, dos símbolos presentes nas narrativas dos peregrinos. Então, nós conseguimos notar que, de fato, foi feita uma pergunta, né, quantos daqueles peregrinos conheciam esses símbolos. Então, a grande maioria dos peregrinos conhecia quase todos os símbolos, né, tirando aí a Cruz de Santiago, desculpa, que teve um número pequeno, uma porcentagem pequena de peregrinos que o conhecia. Todos os outros eram de bastante conhecimento, né, dos peregrinos. O cajado, né, as setas amarelas, como eu já referenciei, o tré e suzeia, que são expressões que se dizem ao longo do caminho,
que querem dizer força, adiante, continue, né? Para dar uma força para o peregrino continuar o caminho. Também a expressão bom caminho, né? Buen camino, que é muito utilizada ao longo do caminho, né? Por onde você passa, todas as pessoas te desejam um bom caminho, né? Te dá uma força para continuar. A própria Compostela, né, que é aquele diploma que o peregrino recebe quando completa os seus 100 quilômetros de caminhada, a credencial do peregrino, que eu mostrei para vocês, e a vieira. Essas são de alguns resultados, né, das análises feitas por essa pesquisa feita pelo Facebook. Bom, quais são as conclusões, né? As conclusões da pesquisa mostram que a memória, ainda que ela seja ancorada no passado, né, aí, referenciando a memória coletiva, né, como Halbach e Pollack acabaram conceituando, ela necessita, sim, desse impulso do presente, ela necessita de um estímulo do presente para ela ser incitada, né, para ela ressurgir, né? A narrativa jornalística, então, que é baseada no relato do presente, ela acaba por ser um meio de transmissão atualizada dessas memórias coletivas. Então, quando os jornalistas, né, quando os autores do grupo 1, né, das narrativas, escrevem as suas reportagens, eles acabam, de certa forma, renovando essas memórias presentes, já presentes nas narrativas sobre os caminhos de Santiago, elas acabam renovando o próprio caminho, né, a própria peregrinação. Então, a narrativa jornalística, ela atualiza as memórias construídas ao longo da história da peregrinação e do culto a Santiago. Ela também é responsável por oferecer a experiência humana, ou seja, ao processo de caminhar, né, ao processo de andar, ou seja, a própria peregrinação, uma dimensão memorável, que possui sentido e que insere o sujeito num contexto social e identitário. Então, ao mesmo tempo que o sujeito, no momento da peregrinação, ele tem a sua identidade como peregrino, né, como peregrino, indivíduo peregrino, ele também se insere num contexto social da peregrinação, né? E acaba assumindo também esses símbolos, né, os símbolos da vieira, o símbolo do cajado, a compostela, a credencial do peregrino, as expressões, bom caminho, as setas amarelas, que revelam a manutenção da memória, né, presentes nas narrativas jornalísticas e reforçadas pelas narrativas peregrinas. Esses símbolos, todos os valores, né, as tradições, valores como você respeitar a caminhada do outro, o momento que o outro precisa descansar, algumas tradições, por exemplo, a própria tradição de dizer bom caminho por quem você passa ao longo da peregrinação, alguns comportamentos de, por exemplo, deixar as pessoas que são mais velhas, quando não tem espaço num albergue, deixar as pessoas mais velhas descansarem, dar prioridade às pessoas mais velhas e às crianças. Todas essas tradições, elas foram observadas tanto nos textos midiáticos, né, tanto nos textos jornalísticos, como também nos textos dos peregrinos, nas narrativas de resposta dos peregrinos, e elas são elementos de remissão do passado, e também na memória, que são capazes de projetar no próprio futuro, né, usando aí as 3 temporalidades, vestígios que dão suporte à construção dessas narrativas, né? Então, o caminhante, ele acaba aderindo aos valores, né, a esses valores, a essas tradições, a esses símbolos de forma performativa, né, no momento em que faz a peregrinação, e também encarnam a identidade do peregrino, tanto individualmente como pertencente a um grupo social dos peregrinos dos caminhos de Santiago de Compostela. Bom, e aqui algumas referências bibliográficas utilizadas para esse artigo. E eu agradeço, é isso. Carolina, obrigada. Tem aqui várias perguntas já no chat. Vocês querem que eu leia, assim, para ficar gravado? É melhor, né? Ou o Miguel pode fazer também, se ele quiser, pelo microfone. Posso, não, porque eu não sabia como é que ia ser a lógica aí vou ler do jeito que eu coloquei aqui, gente. Então, obrigado pela palestra, Tiago. Gosto do tom otimista que você apontou para as viagens, pensando no trauma Covid, né, que vai passar, enfim, que a gente
mas ao mesmo tempo que nos traria de volta para a Terra e para o pensamento da Terra, que nos veria retomar a viagem como o princípio da fantasia. Mas será que um episódio tão curto seria suficiente para que reavaliássemos nossa atual ética das viagens espetaculares? E a minha pergunta é feita pensando no tempo todo que a gente demorou, né, para consolidar isso que a gente tem hoje como turismo de massa. Quer dizer, pensando na fala, por exemplo, do Edmundo, hoje a gente vê que essas viagens de circunnavegação, elas eram uma verdadeira baixaria, né, no sentido da falta de compromisso, né, enfim, do não interesse pelo lugar, como você coloca, né, que eram várias, digamos assim, artimanhas para comercializar, né, o que fosse possível, né, até restos humanos, né. Enfim, essa pergunta para o Tiago e uma para o Guilherme também. Eu achei interessante a pesquisa sobre a fotografia de Saramago. Eu perguntaria como você atualizaria a ideia de que a fotografia seria uma renovação de memórias no mundo onde a fotografia quase não é mais revisitada, né? Pensando que fazemos fotografias que vão sendo armazenadas e trazidas a nós mais pelo algoritmo do Google do que por nossa vontade, tempo, etc. Vocês preferem responder ou fazer uma roda de perguntas? Acho que vocês podem responder, né? Acho que o Eduardo também queria fazer uma pergunta. Então, aproveita, Eduardo. Ei, gente, boa tarde. Agradecer, sensacionais as 3 colocações. Fiquei super contente de ter conseguido achar esse tempinho aqui para participar hoje. Muito contente, muito legal. 3 colocações incríveis, né? Eu queria fazer uma provocação mesmo, assim. No caso do Tiago, a minha pergunta vai bem na direção da do Miguel, assim. Eu fico super contente, Tiago, de ver tanto otimismo, mas tem fora? Eu acho que não tem. Eu queria te ouvir nisso. Para mim, não tem fora. Em relação ao Guilherme do Saramago, achei genial, assim, inclusive as fotografias que você mostrou, aquelas fotografias dos santos, né, são estranhas, né, assim como o texto que ele descreve, muito rico isso, né. Eu queria te fazer uma pergunta de curiosidade, mas também de provocação. As edições, como você disse no começo da sua apresentação, agora as edições do livro não têm mais as imagens, né? Sem tu e por quê? Eu queria te ouvir um pouco, se você sabe por quê. Eu fiquei pensando uma coisa aqui, mas depois eu comento, depois que você falar. E na da Carolina eu achei sensacional também. Inclusive, você começa com o título da sua dissertação é belíssimo. Tem muito a ver com a conferência que eu vou dar aí na próxima semana, essa de que peregrinar é narrar com os pés, né? Eu, inclusive, vou incorporar isso, vou te pedir licença e fazer uma citação a você lá na minha conferência, porque realmente é incrível isso, de peregrinar e narrar com os pés. Achei bonito e muito bacana a metodologia, toda o que você pensou aí. Agora, também, um pouco a pergunta para o Tiago, também não tem fora? Não tem quem vai só no oba-oba, nesse coisa do São Tiago, que não está nem aí para coisa midiática, ou transcendente, ou supostamente transcendente do caminho. Isso não atravessou a sua pesquisa em algum momento, especialmente com o conjunto de peregrinos que você entrevistou, e foram muitos? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e mais uma vez, parabenizar os 3 aí pelas colocações muito legais. Muito obrigado. Posso começar? Acho que pode começar. Bom, obrigado, Miguel, Eduardo, pelas colocações. Então, e também parabenizar a Carolina e o Guilherme, também achei bem interessante, né, as apresentações, especialmente porque justamente mostraram eu acho que teve um viés aí de abordar a questão da viagem vinculando ao território, né, ao lugar, né? Foram 2 abordagens justamente que trouxeram esse vínculo, né, da viagem com aquele chão, né? No caso Portugal e Santiago, no caso o Caminho de Santiago, né? Então, talvez até esteja aí, a gente poderia levantar aí, né, se daí não poderiam haver um tipo de turismo, né, que
possa crescer, né, em função desse apelo, né, ao meio ambiente, a uma energia limpa, sustentável, enfim, etc. Né? Mas isso é uma outra consideração interessante. Então, Miguel, eu achei interessante você falar do otimismo, né? Pode ser, eu acho que podemos pensar por esse lado, mas eu confesso que eu não tinha imaginado isso ainda que talvez você tenha razão, tem aí um otimismo meu no sentido de pensar o que seriam desdobramentos desse momento, né? Quer dizer, na verdade, a gente não faz exercício de futurologia, né? E grande parte da nossa angústia nesse momento tem a ver exatamente com o fato da gente ter vindo percebendo que não se tratava de algo que ia passar rápido, né? Na verdade, quando a pandemia explodiu, uma das coisas que a gente imaginava é que isso poderia até nem chegar para nós. Quando a gente falou a primeira vez que isso estava acontecendo na China, a gente achava que isso ou demoraria a chegar ou poderia nem chegar. E, na verdade, quando a gente menos percebeu, não só chegou, como se instalou e a gente não sabe mais quando vai passar e, sobretudo, nós estamos nos convencendo que já não seremos os mesmos, ou seja, não voltaremos mais a ser o que era antes, né? Então, de fato, assim, a gente não tem como imaginar o que vai acontecer. O que a gente já sabe é que é algo que se colocou como vamos dizer assim, eu diria uma inflexão histórica, né? Uma descontinuidade histórica, né? Ainda que isso possa, justamente, talvez, intensificar determinadas lógicas que já estavam, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que a gente está diante de um momento que ganhou uma densidade, uma amplitude e que vai ter uma duração, né? Que a gente também não sabe qual é, mas a gente começa a ver que, de fato, a diferença nesse momento é que a gente já não consegue imaginar o futuro, né? Ou falar do futuro com tanta facilidade como nós fazíamos antes da pandemia, e eu queria lembrar isso, né? Eu acho que o futuro era um dispositivo de poder, como vai dizer o Agamben, que estava colocado como um modo de produzir uma capilaridade do poder hoje, né? Nessa intensificação da gestão do tempo presente, né? Com toda a cultura da programação, né, cultura, essa questão dos regimes de antecipação, né, de temporalidade, e que nós estávamos naturalizando, né, a própria ideia de futuro como uma experiência indeterminada, né? Era como que, na verdade, nós tivéssemos feito um eclipse dessa experiência e colocado o futuro nessa otimização do tempo presente, e isso tivesse dado como algo, vamos dizer assim, consolidado, né? Então, o que a pandemia fez, dentre outras coisas, me parece, é justamente recolocar essa noção de devir histórico, né? Quer dizer, reabrir o futuro como uma experiência, de fato, aberta, indeterminada, que a gente, de alguma maneira, tinha, talvez, esquecido, né? O fato é que, no meu texto, nessa hipótese que eu trouxe hoje, eu tento pensar, a partir dessa realidade, e isso me parece que não é um exercício de futuro, mas é talvez parte, né, do grande espanto, é saber que a morte se recolocou como uma coisa muito próxima. Ou seja, não é que a morte não estivesse próxima, né? Nós sabemos, ela é uma membrana fina, né, que está aí. Eu gosto daquela frase do Fernando Pessoa, que vai dizer que a vida é o lado de fora da morte, né? Então, a morte, obviamente, como a natureza ou a terra, né, elas nunca desapareceram exatamente, né? Mas, em função do contexto que nós estávamos até o início da pandemia, de fato, eu acho que faz sentido essa reflexão do Baudrillard quando ele fala de uma espécie de dessimbolização da morte, no sentido de que ela perde uma certa densidade em função de um contexto histórico marcado por um hiperavanço das tecnologias de programação, né, e de gestão do próprio tempo,
né, que fizeram a gente, de alguma maneira, questionar, aí voltando para a pergunta do Eduardo, a própria ideia de fora, do fora, né? E acho que o que a pandemia faz é recolocar a morte, né? Recolocar a densidade da morte e o que isso provoca, né? E aí eu acho que vale a pena a gente pensar essa questão do fora, né? Porque acho que ainda que a gente avance, né? A ponto de questionar isso, eu acho que a pandemia e a própria volta da morte perto, né? Ou seja, a ideia de que você pode efetivamente morrer depois de 5 dias estando contaminado, é algo assustador, e essa dimensão recoloca, né, reconfigura, né, vamos dizer assim, uma presença da natureza que eu acho que a gente também, de alguma maneira, tinha perdido de vista enquanto experiência do fora, que não se reduz, né, ao cognoscível, né? Ou seja, a morte, de novo, como aquilo que se subtrai aos nossos desejos de domínio pela linguagem, né? Então, nesse sentido, a morte como forma de natureza, ela recoloca a natureza para fora daquilo que nós tínhamos reduzido, né? Eu gosto de lembrar aí o termo do Heidegger, que é a natureza como disponibilidade, né? De certa forma, a própria ideia de um domínio do tempo provocada pela tecnologia era uma experiência que fazia a gente acreditar, de fato, nessa condição do tempo como algo controlável, né? Da natureza como algo que poderia se reduzir a essa dimensão de um fornecimento, vamos dizer assim, de energia que subsidiasse o nosso intento desenvolvimentista. É claro que a pandemia também tem a ver com isso, né? Eu acho que, independente de acontecer na China, em qualquer lugar, né, as zoonoses são resultados de um encurtamento das distâncias entre matas e cidades, florestas e cidades, que vai provocar, né, consequências, dentre elas essa que é o fato do corpo humano não ter como reagir a esse tipo de vírus. Ou seja, o vírus não é um problema na natureza, mas para nós é. Ou seja, do ponto de vista estrito sensu, né, dele conviver com outras espécies, não foi um problema, né? Quer dizer, a partir do momento em que a gente entrou em contato com isso, passou a ser um problema, né? Mas eu acho que isso vem junto, não apenas, e aí a peculiaridade dos acontecimentos históricos, né? Eles não se dão só a partir de uma única causa, a partir de um único aspecto, né? Ou seja, essa reflexão sobre a presença da natureza, né? Enquanto isso que não se reduz, eu diria, a recolocação desse fora, eu diria, Eduardo, seria, talvez a gente pudesse pensar que o fora se recoloca, ele vem junto com outros acontecimentos, né? Então, isso vem misturado com uma mudança, obviamente, na própria ordem econômica, né? Na própria ideia de um certo derretimento na lógica da circulação que nós estávamos, né? Que era uma marca da globalização. Eu acho que uma imagem, talvez, das mais fortes são os aviões estacionados, né, nos aeroportos, e a indústria da aviação foi a primeira a pedir subsídio do Estado para sobreviver. Então, eu acho que houve um certo derretimento, um certo automatismo da circulação que vai provocar desdobramentos também, né? Quer dizer, então eu acho que tem aí uma série de acontecimentos que são resultado dessa descontinuidade histórica, né? Que necessariamente traz um reordenamento, né? Então, quando eu falo da questão do lugar, né, tem a ver com a ideia de que não só eu vejo, por exemplo, né, aqui em Brasília, que é uma cidade que, pela sua espacialidade, acaba afastando as pessoas, mas que, a partir da pandemia, foi curioso, porque as pessoas passaram a usar os espaços comuns, né, as quadras, né, o espaço comunitário, e a fazer coisas no entorno, né, vamos dizer assim, que eu nunca tinha visto em 10 anos da cidade, né? Então, essa coisa das pessoas voltarem a andar a pé, voltarem a usar o espaço comunitário, etc., é como que tivesse reavivando uma dimensão do lugar que, de certa forma, na lógica, né, que o Virílio vai descrever, né, que eu acho que é
um dos autores que, digamos assim, dá boas dicas para pensar a revolução da circulação, esvaziava a potência do lugar, né? Quer dizer, fazia do lugar integrava o lugar como um dispositivo dentro da lógica da circulação, né? Então, é como que, na verdade, essa lógica da circulação, ela estivesse sendo tensionada nesse momento, né? E viajar, nesse sentido, passou a ser, de certa forma, uma transgressão, novamente, né? Porque, no fundo, viajar nesse momento é, no mínimo, correr perigo, novamente, né? E aí eu acho que a gente retoma uma dimensão de viagem que, de certa forma, estava pálida no contexto do automatismo, da globalização, especialmente, se nós quisermos, do espetáculo, né? Então, eu acho que aí tem elementos, talvez na minha apresentação ainda são formas ainda muito pouco bem acabadas, né? Mas que a gente talvez deva levar em consideração, no sentido de que o que a pandemia coloca, novamente, é essa alteridade do lugar, alteridade do território no contexto do viajante, né? Especialmente porque você precisa saber como está a pandemia nesse lugar para onde você vai, né? O que é a pandemia lá, como as pessoas estão se organizando, como é que é a lógica, né, do isolamento, etc. Então, eu acho que aí tem, talvez, pistas, né? E você tem razão, quer dizer, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas certamente eu acho que o fato da morte ter sido colocada tão perto também vai produzir, eu acho, que por um lado, né, um sentimento, uma intensificação desses sentimentos que a Júlia Kristeva vai definir, né, que é a intensificação de sentimentos como finitude, existência, solidão, né? Mas isso tudo também pode vir junto, né, quer dizer, esse sentimento de vulnerabilidade também pode vir junto com um novo encantamento, né, de uma nova escuta da própria natureza. Quer dizer, a finitude provoca essa nova abertura, né, para algo que estava dado numa condição radical de objeto, né? Então, essa é uma ideia, né? A gente, obviamente, não sabe, mas é uma ideia que faz sentido na medida em que a morte é uma expressão da natureza, né? Que nunca deixou de estar colocada, mas que agora explode, né? E realmente tensiona, né, a nossa própria existência. Obrigada, Tiago. Acho que agora podia ser o Guilherme, depois a Carolina. Pode ser. Depois, acho que dá até depois para fazer mais uma rodadinha de perguntas, se a gente quiser. Obrigado, Eduardo e Miguel, pelas perguntas. Vou começar pela do Eduardo, que eu acho que talvez seja um pouco mais simples. Eu não sei dizer por que outras edições não têm foto. Na verdade, esse foi o meu primeiro, né, contato com o texto. Mas eu sei que essas fotografias, o conjunto, né, dessas imagens, tem um acesso muito difícil, né? Eu procurei para ter os direitos para publicar, né, num livro, enfim, e fui atrás da Fundação Saramago, e as fotografias não pertencem ao arquivo deles, eles não têm conhecimento disso, e fui na editora que hoje tem os direitos da Círculo das Letras, e eles também não têm nenhum material, nenhuma sobra original, nem nada. Então, o que restou disso tudo foram essas imagens publicadas nesse livro e nessa edição. Então, não sei se por conta disso, direitos autorais, né, de replicação dessa imagem, outras obras, eu acredito que seja por essa linha. Mas a gente também pode levantar, né, uma ideia de que eu gostaria de ter tido a leitura anterior sem as fotografias, né, mas a primeira vez que eu li já foi com as fotografias, então eu tenho uma ideia bem ilustrada, né, dessa viagem a Portugal. Mas quem leu esse livro sem as fotografias, eu imagino que deva ser um outro percurso. Igual quando a gente assiste, né, um filme depois de ler um livro, né, ou ler o livro depois do filme, pode ser uma relação assim, imagética. Então, não sei direito por que outras, imagino que seja por essa questão de direito de imagem, por não saber onde que estão essas fotografias originais, e aí impede, né, de ter uma republicação. Então, acho que foi mais nesse sentido.
Já a pergunta do Miguel, obrigado, Miguel. Eu acho que a gente não está mais falando de uma renovação de memórias, né? A gente está falando de um acúmulo de memórias, né? Que a gente não sabe, a gente não dá conta, né? De tudo isso que a gente produz de imagens. E eu tive contato com um texto também recentemente, que não é um texto recente, do Maurício Lissovski, né? 10 proposições acerca da fotografia do futuro, em que ele fala que os fotógrafos clássicos, né, viveram algo da fotografia ser uma janela para o mundo, né, algo, e eles viviam as turras como ser um cristal translúcido para mostrar uma determinada realidade, né, que as pessoas não veriam, não conheceriam. E agora a gente está falando da fotografia, né, contemporânea, que a gente já aceita determinadas barreiras de opacidade, então a gente já sabe que a gente está produzindo aquela imagem, que ela não vai circular, ou ela vai circular restritamente, né, ou anonimamente. E tem uma questão também em relação à fotografia de viagem, né, que aí também é comentada, de certo modo, num texto do Fonte Coberta, que é a dança sélfica, que foi publicado na Zoom, que é bem legal também, bem interessante, que hoje as nossas fotografias, né, tô falando nossas, né, sociedade contemporânea, elas estão muito mais conectadas com a coisa do eu estive lá, né, fazer uma selfie, colocar um pouco de mim nessa imagem, e não simplesmente a imagem pura e simples, porque essa imagem pura e simples, elas estão acessíveis aí com qualquer clique, né, Google Imagens, enfim. Então, acho que a coisa está muito mais a presencialidade, não por trás das câmeras, mas na frente das câmeras, né? Então, acho que muda bastante a lógica nessa relação da fotografia de viagem, né? A gente muda também um pouco, né? Quando a gente está falando dessa superabundância, né, de fotografias, que parece que quase tudo já foi fotografado, enfim, a gente tem essa sensação. Nessas pesquisas, né, que a gente faz antes de viajar, para dar um Google, para ver como que vai ser lá, né, algumas coisas assim, a gente não está se importando com a relação de autoria, a gente está simplesmente se importando com aquilo que a gente quer ver, né, uma certa redução das expectativas através da imagem, talvez, né, e isso está muito conectado também com a nossa relação, que é própria, né, uma característica da fotografia contemporânea, que é essa apropriação de imagens, né, a noção de autoria está totalmente diluída, assim, a gente já não se importa muito com quem fez aquela imagem, como que ele fez, né, a gente está preocupado em achar uma imagem para ver como é que é lá, né, e eu acho que isso também entra num outro universo, né, que é das imagens automatizadas, né, que eu acho que cada vez também estão suprindo esse espaço do fotógrafo, né, então a gente vai ter que lidar com essa confluência de muitas imagens, né, não só no âmbito de viagens, né, de conhecer lugares, mas da representação, né, daquilo que pode ser visto. Então, talvez ao mesmo tempo que amplia, né, o conhecimento através das imagens, eu acho que deixa a gente muito anestesiado e distante do autor, né, eu acho que essa é a grande questão aí que a gente tem discutido na área da fotografia, né? Como eu disse, eu estudo especificamente fotografia, então eu sempre puxo, né, para essas questões que me interessam. Obrigado, Miguel, pela pergunta. Carolina? Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Sim, pode ficar à vontade para usar o termo ali do título da dissertação. Na verdade, foi uma adaptação, ele nem surgiu da minha cabeça, foi uma adaptação que, uma vez em Fátima, né, como eu queria estudar as peregrinações, eu não tinha tido a oportunidade de ir para Santiago antes de fazer a pesquisa, tive depois. Mas fui a Fátima e fiquei em dúvida, inclusive, qual das duas, os objetos de pesquisa que eu iria fazer. E uma vez eu vi uma expressão, acho que foi mesmo no santuário, dizendo que era qualquer coisa, rezar, ir para Fátima rezar com os pés, alguma coisa nesse sentido. E como eu trataria de narrativa, né, eu utilizaria a metodologia, né, estudos narrativos, então pensei, por que não narrar, né? Por que a gente também não narra com os pés, não é? Bom, sobre a sua pergunta especificamente, sim,
das perguntas que foram feitas, né, uma das pesquisas que foram feitas ao longo da dissertação, que eu não pude trazer todas as respostas, né, aqui era exatamente qual era a motivação das pessoas ao realizar as atividades, né, a peregrinação. Porque hoje em dia há várias formas de peregrinar para Santiago de Compostela, né, há o tradicional, que é a mochila nas costas, parando em albergues, há já a forma de você pegar o ônibus e fazer pedaços do caminho. Então, há diversas formas, bicicleta, cavalo, enfim, há diversas formas de fazer a peregrinação. Mas, e aí, indo na linha do que o Tiago e o Guilherme também afirmaram a respeito da ressignificação, né, da atualização das memórias, né, e é exatamente aquilo que eu estudo pelas narrativas, até que ponto que essas motivações, elas não são de fato, ou seja, elas são motivações, não é? Então, até que ponto que elas deixam de ser uma motivação que seja interessante ou que seja válida para a pessoa realizar o caminho. Então, aqui eu estou com uma porcentagem aberta, com o meu quadrinho aberto. Então, assim, a grande maioria das pessoas responderam que sim, seria por uma realização pessoal. O que é uma realização pessoal? Né? Então, assim, você peregrinar por realização pessoal é menos válido do que você peregrinar pela religiosidade, ou é menos válido do que você peregrinar, por exemplo, um outro motivo que teve um grande número. Busca interior ou espiritual, ou ainda turismo de aventura. Tem muitas pessoas que peregrinam porque querem emagrecer também. Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filme sobre Santiago de Compostela. Ai, agora me esqueci o nome, já eu vou lembrar, o doutorado com a cabeça da gente. Já eu vou lembrar o nome. Mas é um filme que, das três pessoas, né, das três pessoas que estão ali peregrinando, uma quer parar de fumar, a outra quer esquecer o ex-marido, e um quer emagrecer. Então, assim, nessa questão da ressignificação das memórias, né, e na própria ressignificação da peregrinação também, né, até que ponto que vale mais ou vale menos, daí vai nessa questão, né, o que vale aqui se o motivo religioso, ele gerou, né, essa motivação, ele gerou essa necessidade de peregrinar, qual que é o motivo realmente válido atualmente para poder se fazer os caminhos de Santiago, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, Tiago? Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Tá bom. Eu só queria fazer um comentário depois. Não sei se antes ou depois. Não, pode fazer já. É só um comentário rápido para não perder essa questão que a Carolina levantou. E é interessante como é que essas mesas elas acabam, às vezes, trazendo uma sinergia que você não imagina, né? Então, a própria ideia, né, das fotografias do Saramago relacionadas, né, àquele chão, né, Portugal, e a própria peregrinação como possibilidade hoje de uma renovação da própria ideia de turismo, nas modalidades de turismo, de alguma maneira vão tensionar, né, essa lógica, né, que muitas vezes que o Wolff levantou, né, desse contexto da globalização, desse turismo a Europa em 3 dias, né, enfim. Mas para dizer que a fala da Carolina me lembrou um livro do Frédéric Gross, né, o filósofo francês, quando ele vai dizer que caminhar é talvez uma das formas mais importantes de resistência ao neoliberalismo, né, o caminhar, né, caminhar como um ato de resistência, né, e é muito interessante isso, né, porque quando a gente sai talvez, né, do grande gatilho hoje, né, que é a vida mental, né, intensificada, né, dentro do contexto desse capitalismo material que gira em torno do trabalho cognitivo, né? Então, caminhar é um pouco sair disso, né? Caminhar é uma forma de conseguir escapar dessa armadilha, desse gatilho, né? E uma outra coisa que eu queria falar, só para fechar, porque me lembrou também a fala do Wolff, ele tem um texto recente, que também nessa linha da crítica ao antropoceno, onde ele vai propor a ideia como um paradigma para o século XXI, o paradigma da duração. E é interessante isso ser colocado, porque ele é um cara que circula dentro dessas grandes convenções, né, da Unesco, etc.,
Mas isso é levantado por ele justamente como crítica ao antropoceno e como aquilo que poderia vir como alternativa ao que o Virilio chamou de uma estética da desaparição, né, que é um contexto todo centrado na lógica da velocidade e na ausência de duração, né, que era uma marca, né, muito forte do que a gente estava vivendo até a explosão da pandemia. Né? Então, é interessante essa ideia da duração voltar, porque talvez a gente comece também agora a menos, talvez, né, vamos dizer assim, obsessivos pela velocidade, né, e pela naturalização das coisas desaparecerem, a gente começar também a querer fazer opções em que as coisas durem mais. Né? Então, a caminhada, certamente, está dentro dela. Né? A caminhada tem a ver com uma experiência de duração, algo que possa durar, né? que possa ter uma densidade do tempo, né? Que é a marca, eu acho, dessa ideia de uma narrativa com os pés, né? Que eu acho muito bonito também, rezar com os pés, narrar com os pés, acho que é uma linda imagem, fundamental, né? Talvez como o que esteja se abrindo para nós nesse momento também, a gente querer mais duração nas coisas, né? Eram comentários que eu queria fazer, que me lembraram, na hora que a Carolina e o Guilherme estavam falando, me lembrei aqui, e contribuir nessa linha aí do que a gente está levantando agora. Obrigada, Tiago. Estava pensando um pouco aqui, quando você falou agora que caminhar é estar no lugar também, né? Porque quando você passa de ônibus, de avião, a caminhada, a bicicleta e depois a caminhada, né? Você está imerso, né, no tempo, né, do lugar também, né? Mas o que eu queria falar, quando vocês estavam falando, eu lembrei da mesa de ontem e da mesa do Jacinto, de abertura. Então, tudo vai juntando na cabeça da gente, né? Que é um pouco esse papel do narrar, né? Na construção da viagem. Então, assim, o Jacinto falou do narrador, enfim, do narrador anterior ao próprio narrador grego, e o narrador como aquele que fica e narra do lugar onde ficou, aquele que viaja e narra a viagem, depois a gente falou do Benjamin também, numa mesa, mas a questão um pouco, não sei, queria só que vocês comentassem, né, o Guilherme fala do Saramago, narrando por imagem, e narrando a imagem, no certo sentido, né, é lindo aquele texto que ele narra a imagem das meninas, né, assim. E a Carolina vai falar também dessa refiguração da narrativa, do peregrino, que é refigurado pela mídia, mas também é refigurado pelo livro do Paulo Coelho, né? Enfim, você tem sempre essa narração que vem também criando, vamos dizer assim, esse elemento, né? Não sei se eu posso usar a palavra experiência, mas eu estava pensando um pouco com essa questão do papel do narrador nesses dois momentos que vocês mostraram, né, assim, também gostei muito da fala do Tiago, depois, se ele quiser comentar também, mas obrigado, gente. Eu achei interessante, Priscila, porque ele fala que também é uma narrativa de uma viagem interior dele mesmo, porque ele nunca tinha viajado pelo país dele conscientemente e feito um roteiro, né? E aí eu acho interessante também, porque assim, ele não assumiu que ele queria fazer um guia, mas no final do livro, vou mostrar, ver se dá para ver, tem os roteiros que ele fez. Então, também daria para fazer uma peregrinação Saramago aí, talvez, criar um guia, uma viagem, né, por essas né, descobertas dele. E lá no final do livro, ele faz um comentário super interessante, que ele se exime de qualquer coisa que possa ter faltado ali, né? Porque ele está falando do próprio país dele, então ele vai concluir o livro dizendo que o viajante cumpre a sua obrigação, viaja e diz o que vê. Se não parece dizer tudo, será erro seu ou desatenção de quem leu. E ele termina assim e vai embora. Eu acho que tem bastante a ver também com essa despretensão narrativa, né, que ele assume nessa obra. Acho que é isso. Obrigada, Priscila, pelos comentários. Sim, eu acho que está tudo muito... o fato de caminhar, né? Aí eu já... Não só a pesquisa, mas eu já inserindo a experiência própria.
sim, é uma outra forma de viajar. Eu acho que quem já teve a oportunidade de fazer alguma peregrinação, alguma viagem caminhando, é uma outra forma de viajar, é de fato estar no local. Estar lá e estar consigo mesmo, né? Eu brinco que o Caminho de Santiago, para mim, foi uma preparação para a pandemia, né? Que a gente teve que ficar sozinho em casa e se aguentando. Então, o Caminho de Santiago é muito isso, assim, é um olhar para fora e também para dentro, né? Muito interessante. E essas questões da própria necessidade de experienciar para poder narrar, né? E de narrar. Então, quando você narra, você refigura, né? Quando você atualiza a narrativa, você atualiza não só quando você escreve, né? Sobre ela. Então, não só quando você escreve sobre o caminho, mas também quando você faz o caminho, né? Quando você narra com os pés o caminho. Então, isso foi uma coisa interessante que eu percebi de todos os peregrinos. E depois, quando eu tive a oportunidade também de peregrinar, senti isso, que é mesmo... você só consegue de fato perceber, né? É um clichê, mas é a mais pura verdade. Você só consegue de fato perceber o que é o caminho, né? E tudo, os símbolos e a história, enfim, tudo que está em volta do caminho, quando você o faz. Não, senão não é possível. Não é possível perceber apenas com as descrições, né? As descrições são um aspecto só, né? Dessa atualização, enfim. E até numa própria propaganda do turismo, né? Do Caminho de Santiago, mas eu acho que o fazer, né? O caminhar é que vai trazer de fato essa necessidade essa noção, né, de que você está atualizando aquela caminhada, né, aquela peregrinação. E o nome do filme eu procurei, é Mesmo o Caminho. Vale a pena assistir. Eu faria um seguinte comentário, Priscila, obrigado pela pergunta também. Primeiro, é interessante, talvez, observar essa relação dos portugueses com viagem, né? Porque talvez pelo fato de ser um país pequeno, né? E o fato de ter o mar, né? O oceano como, né, grande horizonte, né, o mais imediato, né? Fora a Espanha é o mar, né? Então eles têm na literatura portuguesa você vê, agora eu me lembrei do Fernando Pessoa, né? Quando ele fala que viajar é outrar-se, né? Quer dizer, dentro dessa ideia de você poder se outrar para poder ser o mesmo, né? Para se reencontrar consigo mesmo, né? Outrar-se para, na verdade, ser você mesmo, né? Que, no fundo, eu acho uma experiência interessante que tem a ver com a ideia de narrativa, né? E aí o Walter Benjamin é um autor central, né? Acho que eu mandei para o Miguel um livrinho do Sérgio Rouanet chamado Razão Nômade, que é Walter Benjamin e outros ensaios, algo do tipo, mas é sobre essa dimensão da viagem como produtora de fantasia, né, como fundamental, né, como dispositivo produtor de fantasia, e que, no fundo, tem a ver com a possibilidade de você reencontrar ou refazer a sua própria narrativa, né? Ou seja, no fundo, a questão para o Benjamin, e aí aquele texto, o narrador, é muito interessante, né? A questão da narrativa é central, ou seja, no fundo, talvez viajar também tenha a ver com isso, né? Ou seja, com a possibilidade de você refazer a sua própria narrativa, ou reencontrar com a sua narrativa, reconstruir essa narrativa, né? E aí o ato de andar tem muito a ver também, né? Quer dizer, andar é poder refazer a própria narrativa, né? Então, muitas vezes, a gente prefere ir andando para dar tempo de construir a narrativa entre um espaço e outro, né? Ou seja, dentro dessa ideia de sair do trabalho e chegar em casa, produzir uma narrativa é fundamental, né? Caso contrário, a gente começa a acoplar esses mundos, né? E, em parte, esse é um problema desse momento, né? A gente está indo de um lugar para outro, só de uma tela para outra, a gente vai misturando as coisas, né? E, às vezes, chega no final do dia, não tem narrativa mais, né? Você como dizem os meus filhos, você fica bugado, né? Então, a ideia da distância, vai dizer o Povirilho, é fundamental, né? A duração da distância, né? Como possibilidade de construir a narrativa, né? Isso me parece interessante. Ontem, para fechar, só esse comentário rápido, Miguel, quando o Medina perdeu a final lá do Campeonato de Surf para o Felipe Toledo,
ele voltou andando lá de trás, porque geralmente eles vêm naquele jet ski, né? Mas ele preferiu voltar andando, né? Para ir organizando a perda, né? Organizando mentalmente para ele aquele momento, né, de dor, que foi perder a final do campeonato pro Toledo, e para eles isso realmente tem um impacto muito grande, né? A concorrência é altíssima, né? Então, caminhar como forma de produzir a narrativa. Lembrando que ele tinha acabado de ganhar do Felipe Toledo momentos antes, né? Na qualificação para a final. Então, assim, ele podia ganhar, né? Então é isso, né? Eu acho que essa questão da duração da distância, e aí a caminhada, eu acho que é um belo exemplo, como condição de produzir ou reencontrar a nossa própria narrativa, né? Que eu acho que é uma ideia belíssima, né? Desses autores. Eu queria só comentar que eu deixei um link aí de um texto que eu já publiquei sobre o livro, e um link onde podem ver algumas imagens, né? Imagino que desperta curiosidade para ver, e está na base de livros de fotografia, tem algumas páginas, então dá para ver algumas fotos do Saramago, deixei os 2 links aí para vocês. Legal, vou baixar aqui. Ótimo. Eu só lembrei falou, né, de Portugal, eu lembrei do livro, não tem nada a ver, mas tem, né, a Jangada de Pedra, né, do Saramago, que Portugal descola e vira uma jangada que vai flutuando no mar, né, então tem muito essa ideia, né, você está ligado ao mar, né, quase que assim, país, ligado à viagem, portanto, né. Eu vou baixar o livro aqui, né, porque depois a gente não tem acesso ao chat, tá, gente, eu acho que some, né, fica a gravação, mas se vocês quiserem baixar, baixe agora. Desculpa, eu achei incrível essa história toda do modo com que a caminhada apareceu aqui. Eu tive que fazer escolhas aí para ver quais os dias eu ia participar, porque não tem jeito de participar de todos, porque é um monte de aula, um monte de coisa acontecendo, e vim para cá por causa da noção de paisagem, que era o que me interessava mais diretamente. E pensando, bom, vai ser massa ouvir coisas sobre paisagem, que é uma noção que me interessa muito. Porque de caminhada, eu ando enlouquecido aqui com caminhadas, porque é justamente o que eu vou comunicar, né? Que é um artista que faz uma caminhada entre o Brasil e Nova York, a pé, né? E isso tudo faz parte, digamos, de uma grande ação. Então, foi ótimo ver essas noções da caminhada e como é que ela pode aparecer de diversas formas, mesmo com o livro do Saramago, né? É incrível, o Saramago tão pouco turista, né? E com aquelas imagens tão pouco turísticas também, as imagens mais estranhas, né? Muito legal. Muito obrigado pela mesa. Adorei ouvir vocês. Foi muito legal. Muito obrigado. Eu ia comentar isso também, Priscila, só um parênteses, pegando o gancho na fala do Eduardo, aquela imagem das 2 meninas, né? Que é uma imagem do espanto, assim, mas tão singela, porque não tem nenhum apelo espetacular, né? Mas, né, então, assim, pela singularidade daquele chão, né? Daquela experiência, você tem justamente uma experiência da imagem com o lugar, né? O que é interessante é que aquela imagem não vai estar no guia turístico oficial e nunca, né, será feita por ninguém, né? Ele, naquele momento, né, tendo aquela experiência, na verdade, ele faz aquela foto e ele recorre, né? Imagina que quando ele esteja escrevendo o livro, ele vai falar, né? Ele vai perceber aquela bonequinha muito tempo depois, né? Que é a bonequinha tentando dar tchau e também aparecendo na foto, né? Então, também, como que ele recorre, né? A própria imagem fotográfica que ele faz como um diário de campo, né? Um arquivo para ele consultar depois para completar esses hiatos na narrativa. Então, também tem um pouco disso. Genial, Guilherme. É incrível pensar que, assim, agora, atualmente, a força do turismo neoliberal assustadora, misturada com rede social, que você já chega no lugar e tem a moldura. Eu vi isso outro dia, e as pessoas todas, como assim, teleguiadas, vão para lá para produzir a foto e ela própria virar mídia. Né? Assim, para assumir esse caráter midiático do próprio Instagram, quando eu tiro e tem uma moldura falando do restaurante onde eu estou, ou do bar, ou enfim, ou do lugar, ou a sugestão, né? E o Saramago já, bom, típico da literatura dele também, como ele desvia dessa história, né? Totalmente. Eduardo, eu não sei aprofundar muito o assunto, porque eu não estou estudando isso. A Cláudia, minha esposa, também é professora, e tem uma aluna dela fazendo uma dissertação de mestrado sobre
museu instagramável, que são, não sei se você pode falar mais, acho que são museus que já são feitos para você entrar e fazer a foto para o Instagram, algo do tipo. É uma vida instagramável, né? É uma coisa tão feia quanto a palavra, instagramável, desagradável, programável, né? São todas palavras que estão numa mesma sintonia, mas que eu acho que elas dizem muito da experiência contemporânea, né? Isso foi bacana a sua fala na resposta que você deu, essa ideia da gente voltar a olhar o futuro como um devir. Porque do jeito que o negócio estava indo, bom, já deu, né? Tá tudo resolvido. Eu já li o meu código do DNA, eu já sei o que vai acontecer, eu já tomei as precauções todas, está tudo ok, né? O futuro muito programado. E a pandemia parece que deu um corte nessa narrativa aí e ligou numa outra coisa. Eu tenho dúvida se vai virar para o bem, porque eu não tenho muita crença, né? Nesse sentido, mas enfim. Aí vamos ver, vamos deixar o devir em aberto, né? Isso. Gente, acho que tem mais uma pessoa querendo perguntar, a Juliana Cavalcante, e aqui que está com a mãozinha levantada. Ainda dá tempo de fazer um comentário. Acho Eu que entrei sim. aqui também nessa sala pela questão da paisagem, né, que também é um assunto que me interessa, e acabei me surpreendendo também com esse caminho esse caminho que vocês optaram, né, pela caminhada, né? E aí eu trago talvez uma reflexão que não foi feita aqui, talvez fique como uma sugestão para um próximo debate, que é a questão do avanço da indústria imobiliária sobre as cidades, né? E que essa caminhada, essa significação das imagens e até do próprio Instagram passa, às vezes, a ser um registro histórico de cidades que não existem mais. Então, eu sou do Recife, e é uma cidade que está sofrendo bastante com esse avanço, né, da construção de edifícios de forma desordenada, mudando a paisagem, demolindo prédios históricos de forma totalmente desordenada. E aí vocês falaram do Instagram e eu me lembro, assim, que tem um Instagram que registra um pouco dessa paisagem do Recife, que se chama Só Vê Quem Vai a Pé. E quem faz é um jornalista daqui, que ele começou a fotografar a cidade justamente com essa perspectiva de registrar antes que suma, entendeu? Então, ele tem uma hashtag que é antes que suma, e ele criou esse perfil Só Vê Quem Vai a Pé, e ele caminha pela cidade e vai registrando esses imóveis, essas casas antigas, essas construções que são registros de um Recife que está sendo apagado, construções históricas que simplesmente você acorda num dia e chega um trator e simplesmente passa o trator por cima e acabou-se ali, aquela casa centenária, às vezes muitos prédios da época modernista do Recife, hoje em dia não existem mais, existem apenas em fotografias, porque a cidade está realmente sendo apagada. Então, a fala de vocês me remeteu muito a isso, porque a gente pensa no caminhar, na viagem, numa questão do turismo, né? E a gente, como turista, às vezes não sabe como era aquela paisagem, né? A gente viaja com aquele encantamento de quem quer se encantar e caminhar nessas cidades. E quem caminha na própria cidade talvez se impacte com isso, né? Que tenha esse impacto. O Tiago falou, não, eu vou voltar para casa andando para ressignificar até o próprio dia de trabalho, né? E às vezes esse ressignificar é talvez não encontrar a casa da sua avó, a casa que a sua mãe morou a vida toda, porque simplesmente está sendo tudo demolido. Assim, tem áreas aqui da cidade que simplesmente estão sendo todas demolidas. E, assim, fica essa reflexão também, né? A minha dissertação do mestrado, ela estudou, não sei se vocês conhecem, o movimento Ocupa Estelita, que foi um movimento que lutou bastante por uma região aqui da cidade antiga, que tinha uns galpões, uma área enorme, assim, de uma linha férrea, que há muito tempo não se fazia nada, e depois de 10 anos foi tudo demolido, e hoje em dia, se você visitar o Recife, você vai ver que existem 5 prédios sendo construídos, modificando completamente a paisagem, prédios que já estão, nesse momento, com mais de 30 andares, e de um lugar onde se via o rio, hoje em dia você vê os prédios, então a vista da cidade ela foi privatizada, né? Quem vai ver o rio agora são as pessoas que comprarem apartamentos nesses prédios, né? A população normal, o ser humano comum da cidade não vai mais ver o rio desse ponto de vista.
Então, assim, deixo aqui a minha reflexão. Tiago, bom te ver. Se vocês querem comentar, a gente está passando um pouquinho do tempo, mas acho que não tem problema, muito problema. Sim. Eu acho que realmente é uma questão importantíssima, né, que a Juliana levanta, a agressividade, né, da especulação imobiliária e como eles vão rasgando as cidades e essa é realmente uma questão que a gente precisa pensar, né? Agora eu não teria muito assim, não conheço muito assim em termos de pesquisa, né? Mas por experiência a gente vê, né? Essa questão, né? Eu tive há pouco tempo atrás em João Pessoa, que foi onde eu morei muitos anos, e a casa que eu morei está lá ainda, mas ela foi engolida, ela tem um prédio de quase 40 andares colada de parede com ela, né? Então, assim, ela praticamente foi fagocitada, né? Pela especulação imobiliária. Bom, eu acho, então, que vou convidar vocês, então, para o próximo evento, que é a roda de conversa, né, Viagem de Mundos, né, que começa às 6, né, do evento, que começa daqui a pouco, e agradecer aí todo mundo, foi ótimo o debate, falar para a Juliana que eu acho que, inclusive, enfim, do que a gente discutiu aqui, andar a pé tem um pouco a ver com criar esses laços com a cidade, né, que esses grandes deslocamentos que a gente faz, enfim, eu vim de São Paulo, né, então, assim, aquela cidade que ela é toda fragmentada na sua própria cabeça, na própria cabeça de quem habita a cidade, ela favorece exatamente a cidade ser fagocitada, porque você não tem da cidade um desenho, né, um mapa mental, assim, você tem do seu bairro, mas, não sei, é um pouco uma questão que acho que seria um outro debate, mas é um debate que me interessa bastante também, essa questão dos deslocamentos na cidade, né, que sim. Sim. Priscila, eu queria agradecer também a você pela mediação do debate, agradecer as perguntas, dizer para a Carolina e para o Guilherme que foi um prazer dividir a mesa com eles, e mandar um abraço especial para a Gisele e para a Juliana, que fazia tempo que eu não via. Foi um prazer encontrar vocês. Prazerzão. Parabéns pela mesa, viu? Sensacional. Muitas asas para a imaginação, né? Estamos precisando. Isso. Legal, Thiago. Dá notícia aí, manda teu número depois. Tá bom. As benesses, se pode se dizer, da pandemia, né? Que também tem uma aproximação aí que é bem própria desse tempo, né? Então, é isso aí, vamos aproveitar. Tchau, gente. Boa tarde aí, parabéns, gente. Viu? Tchau, Miguel. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão, Priscila. Boa tarde. Tchau. Foi ótimo. Valeu, Miguel. Obrigado aí, cara. Valeu. Podemos encerrar, então, a gravação? Isso, tem que encerrar, né? Por favor. Acho que foi a Ana que começou, né? Não fui eu, não. É o técnico da faculdade. Quem é que está conosco? Tá. Faculdade de Comunicação. Isso. Tem que ver quem é que está conosco hoje. Pessoal que estiver nos escutando da técnica, já pode parar a gravação. É que eu não cheguei no começo, não estou acompanhando. Não. Mas acho que a gente pode ir saindo e... Isso, e acho que a gravação se interrompe, né? Obrigado, gente. Prazer conhecer vocês, viu? Boa tarde. Prazer, bom. Adorei o livro. Obrigada. Obrigado, Carolina, também. Ótima fala. Tchau, gente. Até mais. Valeu, gente. Beleza. Eu vou falar... Você acha que vai dar algum problema se a gente sair aqui, cara, e não interromper primeiro? Eu vou ficar aqui esperando. Se vocês quiserem... É que eu acho que se ficar gravando, vai ficar enorme a gravação também. É capaz de ficar gravando quando a gente sair, assim. Será? Vou falar para o Guilherme aqui para interromper. Vamos esperar um pouco. Já ficou uma gravação uma vez de uma aula de 5 horas, aí você não faz nada com esse vídeo, porque a não ser que alguém edite depois. Né? Difícil mexer nele. Tem que ver, porque eu não lembro quem está conosco hoje.
A gente não tem, né? Eu procurei aqui para ver se eu tinha opção de desligar, não tem, é só ele, né? Não, só. Eu vou ter que sair, Tiago, aqui, que estou recebendo uma ligação. Segura Vai aí. lá, cara, vai Obrigado, lá. Priscila. Até mais, hein? Alô, tchau. Valeu. Valeu. Será que ele foi fazer alguma outra mesa? Estou desligando agora. Quem está conosco? Eu só tinha dado uma saída, então. Você pode desligar. Então, pode terminar já. Cecília, muito obrigado. Priscila, muito obrigado. Desculpa que foi hoje de manhã a palestra dela. Não tem uma Cecília, não é da